Firmeza, galera de sempre, meu nome é Fabiano de Lima, sejam bem-vindos ao nosso canal Multissobrevivente. Esse é mais um vídeo da playlist Aprendiz de Raizeiro. Hoje eu vou estar falando sobre a planta Aloe Vera, também conhecida como babosa. Eu vou estar falando das propriedades medicinais da planta, de como eu utilizo ela e de alguns cuidados que vocês têm que ter quando vai utilizar essa planta aí. Esse vídeo está com bastante informação, espero que vocês assistam ele até o final. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aí nos comentários para mim poder responder vocês e vamos lá. Eu sempre tenho um pé de babosa em casa porque essa planta é muito útil. No caso, esse pé de babosa aí faz 2 anos que eu tenho. Eu tinha um pé de babosa mais velho que esse, de aproximadamente 4 anos, só que eu transferi para uma horta que fica aqui na frente de casa. Desse lado aqui minha mãe plantou um pé de manjericão, que eu vou transferir para outro vaso. E desse outro lado aqui eu tenho algumas mudas de bálsamo sedum ou bálsamo de jardim. No caso eu plantei eles por estáquia, mas em outro vídeo eu falo a respeito dessa planta. A babosa fornece 2 produtos pra gente. O primeiro produto é a mucilagem, também conhecida como gel da babosa, que é um líquido viscoso de coloração transparente. E o segundo produto é o sumo da babosa ou seiva da babosa, que é um líquido de coloração verde claro. Essas 2 substâncias aí, elas têm propriedades medicinais diferentes. Galerinha, quando vocês forem cortar as folhas da babosa, evitem cortar a brotação dela, que são essas folhas que nascem aqui no miolo. E também evitem cortar a folha dessa forma assim, ó, né, deixando uma parte exposta, um ferimento na planta, porque tem o perigo dela contrair alguma doença e também porque esse pedaço de folha aqui enfraquece a saúde da planta, né? Algumas vezes a própria folha cortada ela acaba murchando e caindo. Um jeito legal para tirar a folha é fazer um corte mais ou menos aqui, do outro lado também, próximo do caule, e aí balançar a folha e destacar ela. Esse líquido verde claro que está saindo da folha é a seiva da folha ou sumo da folha, que é composto por várias substâncias, sendo uma delas a aloína. A aloína contida no sumo e na casca da folha da babosa é uma substância laxante, ou seja, é remédio para prisão de ventre. Mas eu não aconselho o uso dessa substância de forma caseira e também sem a recomendação de um médico ou de um especialista no assunto. Então agora eu vou descascar a folha usando esse descascadorzinho aqui. Então estou com o meu livrinho de sempre, Plantas Medicinais no Brasil, e vou ler um texto muito importante para vocês. Esse trecho que eu vou ler fala sobre as substâncias contidas na seiva da babosa. Os compostos antraquinônicos, no caso a aloína é um tipo de composto antraquinônico, são tóxicos quando ingeridos em dose alta. Assim, lambedores
xaropes e outros remédios preparados com esta planta podem causar grave crise de nefrite aguda quando tomados em doses mais altas que as recomendadas, provocando especialmente em criança intensa retenção de água no corpo, que pode ser fatal. O que eu vou ler agora é a respeito do gel da planta. A análise fitoquímica de suas folhas revelou a presença de um composto de natureza antraquinônica, as aloínas e uma mucilagem constituída de um polissacarídeo de natureza complexa, o aloeferon. Galera, guarda esse nome aí, aloeferon, semelhante ao arabino galactana. O sumo mucilaginoso de suas folhas possui atividade fortemente cicatrizante, que é devida ao polissacarídeo e uma boa ação antimicrobiana sobre bactérias e fungos, resultante do complexo fitoterápico formado pelo aloeferon e as antraquinonas. É indicada como cicatrizante nos casos de queimadura e ferimentos superficiais da pele. Galera, eu li vários artigos na internet sobre a babosa e poucos artigos falam sobre o aloeferon. Então isso aqui é bastante exclusivo desse vídeo, né? E de outros vídeos que as pessoas utilizam esse livro como referência. Uma outra utilização para a planta que é pouco citada é que vocês podem fazer a alcoolatura da babosa, ou seja, cortar pedaços das folhas da babosa, colocar no álcool, deixar de molho lá, depois usar essa alcoolatura aí para dores do tipo de contusões, entorses e dores reumáticas. Só que aqui no livro não diz quais são as substâncias responsáveis por isso. Galera, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês, mas é muito importante mesmo. Toda vez que vocês assistirem vídeos onde os autores falam sobre plantas medicinais ou plantas selvagens alimentícias, vocês têm que procurar por aqueles autores que experimentam as plantas, que ingerem as plantas. Se a pessoa fala assim que ela vai fazer uma receita de suco de babosa, por exemplo, a pessoa ela tem que tomar o suco de babosa e filmar para mostrar para vocês. Porque assim, ó, tem bastante gente que posta vídeo no YouTube falando sobre receitas de plantas ou de alimentos não convencionais, e eles acabam não postando os testes, né? Então a gente não consegue saber se aquilo é válido ou não. No meu caso, tudo que eu posto aqui no canal em relação a esse tema, eu experimento em mim mesmo, gravo e mostro o vídeo para vocês, como foi o caso da salada da flor do ipê amarelo que eu fiz, eu comi um bom tanto, e o chá do broto da goiabeira, que eu tomei uma xícara e mostrei para vocês. Tudo que eu recomendo aqui no canal para vocês são coisas que eu daria para minha própria mãe ou para o meu filho. Agora, os livros que eu utilizo para fazer os meus vídeos sobre plantas são esses três aqui, ó, e mais alguns artigos que eu pesquiso na internet. Mas sempre que eu pego algum artigo, né, eu confronto ele com os conhecimentos desses livros aqui para ver se esses artigos aí eles são válidos ou não. O livro específico que eu utilizo para fazer esse vídeo é esse daqui, ó, Plantas Medicinais no Brasil, dos autores Harry Lorenzi e J.B. Abreu Matos, sendo que esse livro aqui ele é de 2008. Eu também utilizo esse livro como referência para saber se uma planta ela é alimentícia ou não. Lembrando que esse aqui é o maior catálogo que a gente tem escrito em português de plantas alimentícias não convencionais. E o autor desse livro aqui é o Valdeli Knupp e o Harry Lorenzi, e esse livro aqui ele é de 2014. E também eu utilizo esse livro aqui, ele é um pouco mais antigo, né, As Plantas que Curam, do autor Alphonse Balbach, e ele é de 1995. Esses dois livrões aqui, ó, eles foram feitos em parceria com o Instituto Plantarum, sendo que o Instituto Plantarum é um centro de pesquisa botânico, né, uma ótima referência, bastante confiável. Nesse livro aqui de 2008, diz que não é seguro consumir a babosa ou ingerir ela como medicamento. Se isso for receitado, teria que ser por um especialista, né? Fora isso, também nesse mesmo livro, diz que algumas pessoas podem apresentar alergia quando passa o gel da babosa na pele. É claro que isso aí são casos raros, mas pode acontecer. Nesse outro livro aqui, sobre plantas alimentícias não convencionais, não tem nada falando a respeito da babosa, nem que ela é comestível, nem que exista algum tipo de processo de purificação da planta, ou no caso que exista algum processo para tirar o veneno da planta para que ela possa ser ingerida. Nesse outro livro aqui também, que é um pouco mais antigo, não tem nada dizendo
que a babosa ela pode ser consumida como alimento. Na verdade tem um aviso aqui que eu até destaquei, dizendo que é melhor fazer só o uso externo da planta. Eu até achei um artigo onde supostamente é ensinado a extrair a toxina da babosa para ela poder ser consumida, mas eu não confio. Se esses autores aqui eles não recomendam o consumo da babosa ou a ingestão da babosa, eu também não recomendo. Pelo menos até sair um estudo mais concreto ou confiável do que esse artigo que eu li na internet. Galera, eu utilizo o gel da babosa para dois tipos de ferimentos. O primeiro ferimento são escoriações na pele, mais conhecido como ralado, que são ferimentos superficiais na pele causados pela fricção da pele contra o chão. Por exemplo, quando a pessoa está andando de bicicleta, esfrega o joelho no asfalto, então passa o gel da babosa por cima desse tipo de ferimento. O segundo tipo de ferimento são queimaduras de sol e também queimaduras de fogo direto na pele, a não ser que a queimadura seja muito profunda, e aí a pessoa tem que procurar um médico. A aplicação do gel da babosa por cima dos ferimentos é muito simples, basta lavar bem as mãos, fazer a asepsia das mãos, pegar o gel da babosa com o dedo mesmo e passar por cima dos ferimentos. Caso você não queira aplicar o gel da babosa dessa forma, você pode utilizar ou uma gaze ou um pano limpo para estar fazendo isso. Agora, uma particularidade do gel da babosa para ferimentos é que ela possui algum tipo de substância que, quando é aplicado em cima do machucado, faz com que ele pare de doer quase que imediatamente. Isso tanto para escoriações quanto para queimaduras. Eu estou falando isso porque das vezes que eu me machuquei assim, isso aliviou bastante as dores que eu senti. Em relação ao uso cosmético do gel da babosa é o seguinte: vocês podem utilizar o gel para fazer a hidratação do cabelo de vocês, caso vocês tenham cabelo comprido. Mas o legal é vocês passarem o gel da babosa só na ponta dos cabelos, no caso do meio do cabelo até as pontas. Eu falo isso porque eu tenho alergia do gel da babosa quando eu passo ele no couro cabeludo. Então dá uma piniqueira lá, dá uma coceira, né, e incomoda bastante. Então pode acabar acontecendo com vocês também. Caso vocês façam a hidratação do cabelo utilizando o gel da babosa, vocês podem deixar no cabelo sem problema nenhum, vocês não precisam lavar, né? Vocês podem deixar por 2 ou 3 dias, não tem problema. Depois vocês lavam para tirar os resíduos. Vocês também podem utilizar o gel da babosa como loção hidratante. Então vocês passam por sobre a pele, espera secar e vai ter essa função aí. O único inconveniente é que o gel da babosa ele cheira forte. Tem gente que não gosta muito. Esse cheiro diminui um pouco depois que o gel seca. Isso é mais para as pessoas naturebas. É assim, galera, é difícil, é incomum, mas algumas pessoas têm alergia a cremes hidratantes. No caso, alguns produtos que compõem o creme hidratante. Então, o gel da babosa pode servir como substituto ou pode servir como loção hidratante para esses tipos de pessoas aí. Também vocês podem utilizar o gel da babosa para hidratar a pele de pessoas idosas, que é um pouco mais sensível. Então vocês podem passar na canela, no joelho e no cotovelo, que geralmente são essas partes que mais ficam ressecadas. Vocês também podem usar o gel da babosa para hidratar a pele de pessoas que ficam muito tempo deitada. Lembrando que além do gel da babosa hidratar, ela também faz uma asepsia parcial do local ali, pelas propriedades antibacterianas que a planta possui. Obrigado por terem me acompanhado até aqui, espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Assistam outros vídeos do meu canal e até a próxima.